Olá, ouvinte da Rádio Unimontes, seja bem-vindo a mais um programa Empreendedor em Ação. Toda semana a gente está aqui, gente, toda quinta-feira, às 18 horas. E você também acompanha a gente no nosso canal no YouTube, Empreendedor em Ação. Vai lá, se inscreve, clica no sininho para você receber as notificações, ficar atualizada aí dos nossos temas. Aqui neste programa, além de histórias e superações, você também tem aí, mini mentorias, consultorias, que são ideias, né? Quem sabe, para trazer para você aí mais possibilidade nessa sua trajetória empreendedora. Aqui na 101,1 FM, na Rádio Unimontes. Então, recebo vocês, eu, Ariane Galdino, anfitriã neste programa. E eu quero agradecer aos apoios da Fadenor, da Classic Men's Club, da Trajeto Móveis, da Cris Joias e da Impremix pelo apoio aí cultural à Rádio Unimontes e ao nosso programa aqui. E, gente, hoje nós temos um convidado muito especial. Ela já esteve aqui conosco, né? Foi um dos primeiros programas que a gente falou sobre a Câmara da Mulher Empreendedora, que é uma entidade que está dentro da associação comercial, que colabora como rede para as mulheres empreendedoras da cidade e região. Mas hoje a gente vai falar de outra questão, né, que ela é especialista, porque afinal de contas o empreendedorismo no Brasil, ele segue em alta, não é? Então, dados aí do último relatório que saiu agora do GEM de 2023, indica que mais de 43 milhões de brasileiros têm algum tipo de atividade empreendedora. Mas, no entanto, existem aí os desafios como gestão eficiente, inovação, que ainda são pontos cruciais e ainda precisam ser melhor discutidos, né? Melhor conhecidos aí pelos empreendedores. E no caso das mulheres, elas já representam cerca de 34% dos empreendedores no Brasil. Então, enfrentando barreiras adicionais, né, digamos assim, barreiras adicionais como preconceito de gênero, menor acesso a crédito, tem diferença salarial, né, tem muita coisa aí no meio. Mas no setor de reparação automotiva, apenas 2% dos profissionais são mulheres, reforçando a importância de iniciativas que ampliem essa representatividade. Então é por isso que hoje nós temos o prazer de receber Sibeli Siqueira Medrado, que é uma profissional com mais de 25 anos de experiência na área comercial e que há 12 anos decidiu empreender e junto com seu marido fundou a Mecanicar, que é um negócio no setor de reparação automotiva, num mercado tradicionalmente masculino. Ela também é vice-presidente na Câmara da Mulher, onde trabalha para fortalecer o empreendedorismo feminino e ampliar a presença de mulheres em setores desafiadores. Sibeli, seja muito bem-vinda ao nosso Empreendedor em Ação. Ô Ari, obrigada pelo convite, né? Um prazer estar aqui e contribuir, né, no que a gente tem essa da caminhada aí no empreendedorismo feminino, né? Essa luta aí constante. É isso aí. Sibeli, você tem uma trajetória assim, incrível, né? Que inclui o trabalho em grandes empresas, também em voluntariado, né? Já foi também presidente do Conselho da Criança e do Adolescente. Então, assim, tem uma vasta experiência na tratativa com pessoas, né? Isso. E vem também de uma experiência bacana no comercial, porque é uma cria da Telefônica, né? E a gente fala cria da Telefônica, tem toda uma metodologia de trabalho, né, Bel, que colabora, assim, para que tenha aquele bendito do sangue no olho, né, para trabalhar no comercial. E eu queria que você falasse um pouco disso, dessa experiência, mas como a gente aperta os entrevistados, você já pode enganchar aí para dizer para nós também o que te motivou a empreender, né? Como é que surgiu a ideia de fundar a Mecanicar? Então, na realidade, eu trabalhei, né? Eu brinco e falo que o meu chip é desbloqueado, porque eu trabalhei em todas as operadoras, participei de startups, né? Vim da trajetória aí da TIM Maxitel, que na realidade era TIM Maxitel e que virou hoje a TIM. E aí depois o startup da Claro no mercado em 2005, estava até recordando esses dias aí o desafio que foi, né? E virada de marca também, que na época era Telemix Celular para Vivo, atualmente a Vivo, né? E aí finalizei um pouco a história na Telecom com a Oi e ainda tive 2 experiências com venda direta, que foi a Eudora, né? Que foi uma startup também que eu participei, e a Avon. Uhum. Então, na realidade, assim, trabalhar e atuar nesse mercado, né, e nesses mercados onde você tem a conexão da venda na veia, onde você se mantém no negócio, né, você se mantém dentro da empresa com o resultado que você tem, isso faz com que a gente crie uma casca mais grossa e mais resiliente para suportar a pressão, né? Então, às vezes, quando eu trouxe isso para o meu negócio, às vezes nas conversas que eu tenho, né, com meu marido, às vezes muitas coisas para eles talvez seja impossível,
E como eu vim de uma caminhada que eu sei que é repetição e que eu sei que o foco traz resultado, mesmo que ele demore, a gente sabe que isso acontece. E aí, nessa longa jornada aí de trabalhar em operadoras, então, como eu era gerente e eu precisava viajar, e eu viajava o norte de Minas inteiro, eu tinha um tempo muito ausente dentro da minha casa. E eu comecei a sentir falta disso. Aí veio a maternidade, né? Veio o Daniel agora está com 15 anos. E aí eu comecei a entrar nos conflitos da maternidade nesse tempo de qualidade com meu filho, né? E aí esse lado pessoal pesou muito, porque até então, ser uma profissional de alta performance, em uma operadora, ter resultados fantásticos, né? E você ter realmente um benefício, né? Que eu tinha benefícios maravilhosos. Quando eu ousei sair da operadora, eu fui chamada de irresponsável, né? Talvez eu tenha até sido um pouco, e tá tudo certo. E eu acho que na época também, eu acho que eu tive aquela síndrome de burnout, que hoje as pessoas fazem o diagnóstico, mas há 12 anos atrás ninguém falava disso, né? Você só estava tendo uma crise, um conflito, né? E aí eu decidi então, e aí eu comecei, e eu acho que isso é muito importante, a gente olhar para a nossa jornada, sabe? A nossa jornada pessoal e profissional, e eu fiz isso. Então eu olhei para minha jornada toda, né? Logo que o Daniel nasceu, eu tive uma crise de pânico, porque eu não queria voltar para o trabalho. Eu lembro que o meu gerente me ligou e falou: Sibeli, você tá com saudade? Eu falei: claro que não. Né? Então eu tava dentro da minha casa. Por mais que não é para mim um sonho estar em casa com serviços domésticos, mas eu acho que eu tinha uma paz, né? E eu acho que a maternidade trouxe isso. Esse período que você fica em casa, esse voltar pro trabalho, acho que para toda mulher ele é doloroso, você deixar seu bebê em casa. E logo que eu voltei, eu fiquei uma semana em Belo Horizonte e o Daniel dormiu cheirando minha camisola. Isso pra mim foi uó. Falei, gente, eu tenho que mudar de vida, né? E eu acho que essa virada de chave, ela acontece mesmo que você não vê um cenário muito positivo, né? Porque é muito fácil a gente mudar o trajeto quando tá tudo favorável. E aí eu conversei com meu marido, falei com ele, bom, agora acho que tá na hora da gente dar uma virada de chave. Tá na hora de você assumir um outro papel e eu ter mais cuidado comigo e com meu filho. E aí eu comecei a fazer essa transição em paralelo. Então eu já, com os benefícios que eu tinha da empresa, eu procurei, né, em linhas de empréstimo no Banco Federal, que foi um banco que facilitou muito a minha vida, me deu carência. Na época até Léo e você que falou, Bel, tem uma linha de crédito para você construir a oficina. E aí eu comecei essa jornada de buscar auxílio a crédito, né, de estruturar a oficina para que eu tivesse esse tempo de qualidade para mim, né, para mim e para o Daniel. E assim eu fiz, né? Então a minha maternidade realmente ela foi esse ponto de, bom, agora eu não quero ser uma profissional de alta performance. Eu, na realidade, Ari, o que eu queria fazer era ir para uma praça, comprar um saquinho de pipoca, caçar um chinelo e não escutar telefone tocando. O mundo corporativo faz isso com a gente. Né? Então às vezes as pessoas falam assim, e é tão interessante, quando você sai de uma empresa, de uma multinacional, onde o seu sobrenome é a empresa, quando você sai, você fica perdido. Porque eu chegava, quem é você? Eu sou Sibeli da Vivo. Agora eu sou só Sibeli. Eu ia te perguntar, assim, nessa sua transição de carreira, o que foi o mais difícil, o mais desafiador? O mais desafiador na entrada dentro da Mecanicar foi, na realidade, alinhar o meu propósito de Silvio. Porque você, quando entra em um negócio, onde esse negócio já roda, como uma pessoa que cresceu e que fez aquilo a vida inteira, você trazer para ela que só o que ela faz não é suficiente para o mercado é difícil. Porque aí eu tenho uma trajetória que eu sou uma pessoa que eu ando na rua olhando outdoor, vendo propaganda, o que as pessoas conversam, o que elas consomem. E aí, quando você está dentro do seu negócio, a gente tem um olhar muito pequeno, né? A gente só está ali. Então, quando eu cheguei na Mecanicar, o que existia? Sempre existiu qualidade técnica, sempre existiu honestidade. Mas faltava a experiência do cliente. Faltava vender para o cliente um bom serviço, né? Completo, para o cliente se sentir seguro. Então, o meu maior desafio dentro da Mecanicar foi conseguir estruturar enquanto mulher, né? E aí você tem um desafio, porque eu cheguei lá, tinha pessoas, né, que não conectavam com o formato que eu queria dentro da empresa e como que eu iria abordar essas pessoas. Porque aí, Ari, você está falando de uma mulher
conversar com o mecânico, né? Que é o cara que está lá no grosso, no pesado, e que você muitas vezes está falando de processo, de estrutura, e ele nem olha no seu olho, porque ele não quer ouvir você falando para ele, né? Ele quer que o outro homem fale, não é você que tem que estar aqui. Né? Tanto que a minha história hoje, a minha história é diferente, né? Até a geração que eu atuo dentro da empresa é outra. Entendi. Nesse tempo também tem uma coisa que, né, que a gente fala assim, a capacitação para o empreendedor, ela é algo muito importante, né? Sim. O tal do conhecimento que a gente não pode parar, né? Se você parou de buscar conhecimento, você vai parar no tempo. E aí, nessa sua trajetória, você teve algumas experiências a respeito de capacitação, de treinamento, que eu sei que geraram para você, inclusive, visibilidade, né? Você foi premiada. Sim. Né? Eu queria que você falasse pra gente como que você chegou nesse ponto de buscar, o que te levou a buscar essas capacitações e como é que foram essas premiações. Então, quando eu cheguei na Mecânica, que eu olhei e eu falava, gente, eu chegava da porta e eu via tanta sujeira que eu falava assim, não tem condições uma coisa dessa. Por que aqui é assim, né? Será que toda oficina mecânica é assim? Não quero que a minha seja assim. E aí eu comecei a estudar. Comecei a entrar na internet, Instagram, e comecei a ver referências no mercado. O que acontecia no Brasil? Quem ganha dinheiro com oficina mecânica? E aí eu me lembro que teve uma palestra no Sebrae em Belo Horizonte, tendências do mercado de reparação automotiva. Falei, cara, é isso. Falei com o Silvio, nós precisamos escutar quem ganha dinheiro. Nós precisamos entender como que esse mercado funciona. E aí eu lembro que nós saímos daqui numa sexta-feira, no fim do dia, fomos para Belo Horizonte e encontramos assim, e foi uma palestra que eu acho que virou a minha cabeça, mas muito a de Silvio, para Silvio também entender que só a parte técnica não era o suficiente. E aí foi muito legal, porque você começa a ver, né, os próprios gestores falando assim, ó, o ano de 2018, que foi em 2018, de 2015, as oficinas começaram a entender que não era suficiente mais só ter o pátio, que precisava ter um administrativo estruturado, que precisava ter um marketing. Então, assim, de 2015 vem esse movimento das oficinas mecânicas, né, no Brasil, de se especializarem, de discutirem o ramo e de entender que a gente não é um subemprego, que a gente é um negócio como o outro e que a gente tem que pagar imposto e que a gente tem que pagar funcionário e que os nossos funcionários têm que estar registrados, né, para que a gente tenha essa estrutura toda bem organizada. Então, começou nesse projeto do Sebrae, né, na realidade, nessa palestra que eu fui. E aí eu comecei a participar de projetos dentro do Sebrae. E aí veio o Ali Transformação Digital, que foi para mim um divisor de águas, né? Na realidade, eu já tinha estruturado tudo que eu queria da empresa, né? Como eu gosto muito de estudar e pesquiso muito, eu já sabia o que eu queria, eu já tinha um projeto arquitetônico. E Silvio, não, a gente mesmo faz. Eu, não, meu bem, a gente vai ter uma arquiteta, a gente vai ter uma melhor. cor. A gente vai ter uma cor que vai identificar a nossa marca, né? Então, quer dizer assim, quando você consome alguma coisa hoje, né, um refrigerante, você identifica a marca, a logomarca, você identifica a comunicação, todo mundo entende. Então, por que a gente não pode caminhar para isso, né? E aí eu participei do projeto esse do Sebrae, e aí a gente ganhou, na realidade, foi um reconhecimento do Sebrae a nível de destaque, né? Por ter conseguido atingir e ter implementado os sistemas, né? E ter feito a reforma na oficina, e ter adquirido mais ferramentas, de ter tido o olhar, né? Para que você tem 4 profissionais no pátio, cada um tem que ter um carrinho de ferramenta, né? Então, esse tempo, hora serviço, hoje a gente olha dentro da empresa, né? Hoje a gente tem vários indicadores para a gente tomar as decisões, inclusive nas contratações, né? E no tempo e até na hora serviço que a gente cobra do cliente, tem um serviço de baixa complexidade, média e alta. Então, a gente vem se profissionalizando para ter esse olhar também. Então, assim, a visão analítica, ela tem que estar o tempo inteiro ativada, né, Cibele? Não dá para você tá ali panguando, vendo a banda passar, né? Não. As decisões, né, atualmente mesmo, a gente tomou uma decisão de trabalhar com agendamento, né, e, por exemplo, sábado, a gente entendeu que o sábado ele tinha um faturamento que ele poderia ser substituído na semana, né? Porque a gente tinha indicador para tomar decisão. Então, não foi uma decisão, eu não quero mais, né? Então, assim, isso é muito importante, porque as decisões, elas são mais assertivas. Você pode até voltar atrás,
na decisão, ninguém está falando isso. Mas enquanto você tem números, né, os números não mentem, não. Então, assim, por ser um setor automotivo, né, que assim, além de ser predominantemente masculino, tem que ter um preparo técnico. E também, pelo que você mostrou, né, a questão da estratégia ela é importante demais. Dos desafios que você já elencou alguns, eu queria que você falasse, assim, o que foi o desafio, sabe, para você empreender nesse segmento? Ou qual está sendo, né? O desafio que eu vejo hoje na realidade, se eu for olhar a nível de mercado, o desafio hoje de uma oficina mecânica na realidade, ter uma marca forte que comunica para o cliente uma experiência e uma relação de credibilidade. Por quê? Porque hoje a maioria das pessoas acreditam que as oficinas mecânicas não são honestas e que você está lá inventando serviço para o cliente pagar mais. Então, esse é um grande desafio. Então, na oficina, a gente já tem todo um cuidado com o cliente, né, na abordagem, na entrada, no checklist que a gente faz, de entrada do carro, no diagnóstico que a gente faz, para que essa pessoa, homem ou mulher, se sinta seguro em fazer um reparo com a gente. Então, esse é o desafio do mercado. Ontem mesmo eu estava conversando com o Silvio, né, e a gente falando de cliente, né? Então, assim, às vezes o cliente ele vai na oficina, ele vai com uma dor. Então, por exemplo, assim, ele tem um problema no radiador do carro dele, por exemplo. E aí o carro dele tem 20 anos que ele tem o carro. Ele nunca fez um reparo no carro dele. Então, tem gente que faz isso? Tem muita gente que faz isso. A maioria. Sério? Hoje, a maioria. Anos sem fazer uma revisão? Aí a pessoa ela tem 13 anos que ela nunca fez nenhum reparo no carro dela. Aí o carro dela deu um problema que ela entendeu que era. Que provavelmente o carro dela tem outros problemas. E aí quando ela chega na oficina... que falou assim, ó, já não dá, viu? 17 anos, que tem que resolver. Que é um óleo e os outros estão na fila. Que é a água, que é um barulho, né? Que o barulho já tá assim, que às vezes se fala... Não sei como que a pessoa tava andando, de tanto barulho que era, né? E aí, por isso que eu falo, gente, a gente não pode acostumar com coisa ruim, tá? A gente não pode, porque a gente acostuma com coisa ruim. Na casa da gente não podemos. A gente tem que ter um olhar assim, pra carro, isso. Se a gente for pensar, né, gente, o carro você dirige, você carrega a sua família pros cantos e tudo. É questão de... Você faz feira, você viaja, né? Você vai para o hospital, você vai para um médico, né? Você leva as pessoas, né? É questão de você prezar pela vida também, não é? Com certeza. Porque se um carro dá um pau, você tem 17 anos que você não faz, quebra um cabo, um trem ali, você tá no meio desse, acabou. Aí a pessoa vai lá e ela tem essa dor. Aí você faz o reparo dessa situação. Aí a pessoa volta no outro dia e fala assim, agora meu carro tá vazando. Foi porque depois você mexeu no meu carro. Então, na realidade, não foi, né? Não foi feita uma revisão. Quando você faz uma revisão, tem-se que a gente consiga identificar todos os itens do seu carro, né? Então, a gente olha a suspensão, você vê né? Você tem um olhar macro para o carro do cliente. Então, tem gente que chega lá com o carro, tem 13 anos, nunca trocou o filtro de óleo e o filtro de ar, que normalmente você troca a cada 6 meses. E aí começa o conflito com o cliente, porque aí o cliente acha que você não fez o reparo correto dele, que ele não entende de mecânica, e aí ele acha que você danificou e o carro dele tá vazando agora, depois que você mexeu no carro dele. Então isso é uma crença, gargalo. não, é uma crença imensa que a gente tem. E aí quando esse cliente ele entra lá na área, ele fala assim, eu não tenho dinheiro, você fala, tá, e aí tudo bem, tá tudo certo não ter dinheiro. Mas assim, você tem um carro, né? E o seu carro vai demandar troca de peça, ele vai demandar isso. Então, esse é o trabalho que a gente tem feito e aí é a cultura que a gente está tentando criar na Mecanicar, que é dos clientes fazerem a revisão, de você fazer a troca de óleo, de você ter esse cuidado. Mesma coisa de um dentista, né? Você fica muito tempo sem um dentista, quando você chega lá, o orçamento seu vai ser muito maior, provavelmente, do que se você tiver o cuidado diário, né? Ou semestral ou anual, de estar fazendo uma prevenção, né? E aí você está fazendo um trabalho interessante com relação à comunicação também com esse cliente, né? E a comunicação, a área que eu tento levar, e até nas redes sociais eu uso, como é sempre eu tento contar a história do cliente de uma forma leve e respeitosa, né? E aí esses dias eu fiz até um vídeo legal falando da pressão que a mulher sofre. Gente, segue a Mecanicar lá no Instagram, é o @Mecanicar_oficial. E aí a mulher, ela vai na oficina mecânica. Ela faz o reparo no carro dela. Quando ela chega em casa, ela tem um irmão, um marido, todo mundo vai falar com ela. Mas você pagou caro. Seu carro não tinha esse problema. Eu falo, gente, a mulher sofre porque ela tem ainda que justificar o dinheiro dela
que ela gastou no reparo do carro para outro homem, que às vezes nem é o homem que está pagando o reparo dela. E a gente, enquanto mulher, não dá esse tipo de opinião. Sim. Né? Eu não chego pro meu marido e questiono se o pedreiro cobrou dele a mais ou a menos, né? Se o cabeleireiro... Não tem isso. Não tem esse questionamento, não, né? Mas o mercado é tão predominantemente masculino que os homens se sentem até de posicionar com a mulher que ela pagou com o dinheiro dela ainda. Uhum. Que ela foi enganada. E aí eu falo sempre, por isso que a gente tem que ter esse cuidado dessa transparência, né? Acho que o máximo da transparência é o melhor. Faz sentido, né? E falando a respeito da questão das mulheres, assim, no Brasil as mulheres empreendedoras, elas enfrentam ainda muitas barreiras, né? Barreiras importantes. Esse relatório último do GEM, por exemplo, foi realizado não especificamente para a questão das mulheres empreendedoras, né? E a gente vê muita coisa lá, desde assim... questão da dupla jornada, tripla, que é assim, a primeira barreira, né? Até a questão da autoconfiança, da segurança, dessa mulher se sentir apoiada, de ter incentivo, não só incentivo do apoio, mas também incentivo de recurso, né? De investimento, que às vezes chega no banco, o crédito para a mulher ele é diferenciado, apesar de que as mulheres são mais inadimplentes, enfim. Então existem barreiras bem importantes, assim. Na sua visão, quais são as principais dificuldades que precisam ser superadas pelas mulheres que querem liderar negócios nessa área que você está? Nessa área técnica, como a reparação automotiva. As vivências que você tem tido nesses últimos anos, de encontrar, inclusive, mulheres que também, como você, empreendem nessa área, né? Quais são as barreiras, assim? As barreiras que eu vejo, eu faço parte de grupos de mulheres que têm oficinas mecânicas, né? E os maiores desafios dos relatos delas em muitos momentos realmente ter o homem ouvir a opinião da mulher. É isso, né? É a mulher realmente ela ter o meu esforço de convencer. Hoje não, mas o meu esforço de convencimento ele tinha que ser elevado a 5, multiplicado por 5. Hoje você já conseguiu. Não, hoje já tá. Hoje a gente já tá equilibrado. Já tá dominado. Hoje já tá tudo certinho. Mas eu tinha que ter um esforço muito grande para conseguir fazer mudanças na empresa, para falar assim, é assim que vai fazer. E aí tem muito isso, assim. A gente, enquanto mulher, a gente é muito contida, né? A gente tem medo de errar. A gente se culpa demais, a gente se expõe mais do que o homem. Eu acho que o homem, ele guarda mais para si as coisas. Ele pensa e não fala, a gente pensa e fala. Então, isso deixa também a gente mais exposta. E aí eu vejo que as mulheres têm medo dessa exposição. Tem medo de falar errado, tem medo de errar, tem medo de ser julgada. Talvez isso seja mesmo da criação, né, Ari? Que às vezes a gente tem em casa, que a gente escuta, que a gente tem que ser mais servil, ser acho que mais principalmente obediente. Nossa geração, né? Acho que as outras gerações estão vendo a coisa até de uma certa forma, que a gente tem exposto tanto, né? Como isso igual você está trazendo essa informação aí, que essas gerações elas já estão pensando em ter um outro comportamento. Elas estão vendo, né? Que a coisa ela precisa mudar. Essa semana eu tive a oportunidade de fazer uma palestra aqui na Unimons para falar sobre essa questão das empreendedoras, né, das mulheres empreendedoras e como é que está esse mercado. Eu trouxe essa pesquisa do GEM, que é uma pesquisa importante, ela é uma pesquisa que qualifica, ela foi feita em 901 municípios no Brasil, né, teve o apoio do IBGE, do Sebrae para que ela fosse realizada. E assim, as coisas que a gente lê são coisas que a gente tem lido nos últimos 5 anos, mas vivenciando 5 anos em que a gente vê uma ONU falando que a gente ainda vai demorar cerca de 2 séculos para chegar num grau de equidade, né, com a questão do homem, não só em termos de salários, mas em termos de outras coisas que a gente ainda não tem acesso, tem acesso limitado, né? Aí o FMI vem e fala, não, calma, 150 anos, assim, tirou 50 anos, eu não vou viver para ver isso, mas eu vou viver para ver. E a gente começa a perceber que depois da pandemia a gente teve essa luz gigante a respeito da questão da mulher, como empreendedora, né? E isso tem trazido um desenrolar para a gente muito mais ágil acerca das necessidades das mulheres no mercado, né? Como é que esse mercado ele está recepcionando isso? O que as mulheres têm que fazer? E o que elas estão fazendo? Para onde que elas têm que ir? Como que elas podem se desenvolver melhor? Inclusive buscando as redes de apoio que são importantes para que a gente trabalhe essa coisa da segurança, da autoestima, né? E tenha voz nesse processo, né, Bel? Sim.
Na realidade, nada, eu acredito muito no estudo, na informação. Então, acho que se você tem informação, se você tem referência, né, eu acredito que é possível, sim, fazer essa virada de chave. E tem que ter paciência, né? Você não vai conseguir mudar um setor, um segmento, seu negócio da noite para o dia. É, na realidade, um plantio. Então, eu vejo a minha caminhada na Mecanicá como se eu fiz até uma simulação um dia com as meninas, como se eu chegasse numa plantação e eu tivesse que arrancar as plantas, né, que já não dão frutos, né, arar essa terra. Então, eu vejo que é a paciência, o estudo, e você tá realmente sempre pensando à frente. Sempre pensando no diferente. E talvez nem sempre a referência que você tem é o jeito que você quer que seu negócio tenha. Às vezes você pega uma referência de uma loja de cosmético. Às vezes teve um cara, uma mulher teve uma ideia inovadora e você pega um pouco do que ele fez e traz para o seu negócio. Acho que é esse olhar. Então, assim, o que eu percebo muito, e aí como eu estive em sindicato de reparação, o que eu vejo, assim, é uma mulher fala não tem o mesmo peso do que quando um homem fala. Se eu sair para o mercado para prospectar donos de oficina mecânica para mobilizar o segmento, com certeza eu vou ter muito mais as portas fechadas do que se fosse meu marido. Porque às vezes eu sinto que eles conversam comigo mais olhando para ele do que para mim. Entendi. E realmente, tipo assim, né? Quem é essa menina? 1,5 metros? Quem que é ela pra tá dando opinião aqui? Com essa vozinha, né? Tão delicada, né? E eu já escutei isso quando eu fui presidente do conselho. Você ainda com essa presença pequena, franzina? Presta atenção, gente. Então, aí que as pessoas não vão te ouvir. Falei, gente, eu vou ter que virar um monstro aqui. Vou ter que crescer, usar só sapato. Eu vou ter que não ser então, pra aumentar uns 10 eu vou ter que não ser eu vou ter que me tornar uma pessoa agressiva para as pessoas me ouvirem. Eu escutei isso uma vez, eu adoro o programa Globo Rural, gente, eu amo Globo Rural. E aí um dia teve um grupo de mulheres que elas plantam café, e aí uma delas falou, ela era presidente, se tornou presidente do sindicato, e aí falaram com ela a mesma coisa, eu vi ela falando e me vi assim, falaram assim que ela não ia dar conta de liderar porque ela era muito feminina. Olha pra você ver, gente. Que ela era muito doce e que ela não poderia ser assim. Não, fora quando você tá em algum lugar onde tem corporativo e tal, e você chega às vezes e fala assim, agora chegou fulana pra embelezar a nossa reunião. Ô, gente, não dá, né? É o tipo de frase que a gente não quer escutar, né, Sibeli? Mas olha, é o seguinte, nosso primeiro bloco já tá no final. E aí, Paulo? O minuto, ele precisa ter 90 segundos esse programa. Mas a gente quer falar mais sobre essa questão da mulher e também sua experiência como vice-presidente na Câmara, né? Pra gente falar aí sobre as estratégias para incentivar as mulheres a ingressarem em setores como esse, falar um pouquinho mais sobre a Mecanicá, a questão da consolidação do negócio e das práticas de gestão, né? Até pra gente poder inspirar quem está nos escutando aqui e também acerca dessas dificuldades mesmo para implementar uma gestão eficiente, porque a gente tem um empreendedor aqui, gente, que passou por um processo todo, né? São 12 anos de história, então tem muita caminhada para poder exemplificar para a gente, para inspirar a gente nesse trajeto, né? Nessa trilha aí do empreender. Então não saia do nosso programinha. Daqui a pouco nós estamos aí, nosso programão. Daqui a pouco nós voltamos, vamos escutar a musiquinha básica, linda, maravilhosa, que o Paulo preparou para nós para esse intervalo. E daqui a pouco a gente volta com o Empreendedor em Ação. E não esquece, se inscreve lá no nosso canal no YouTube, Empreendedor em Ação. Me segue lá no Instagram, @ArianeGaldino_Reinventa. E se você quer ser um apoiador cultural desse programa ou da Rádio Universitária, você pode fazer contato com a gente no e-mail empreendedoremação@gmail.com. E daqui a pouco a gente volta com mais Empreendedor em Ação. Estamos apresentando Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. Os melhores atendem melhor. Os melhores passam por aqui. Trajeto. A Trajeto tem os melhores móveis office e home. Lojas em Montes Claros, Janaúba e Vitória da Conquista. Melhor atendimento e melhor pós-venda. A Trajeto faz a melhor entrega e a melhor montagem. A Trajeto garante o melhor suporte e a melhor assistência técnica. 2101-5500. Os melhores passam por aqui. Atenção, você que quer ser revendedora de semijoias e ampliar a sua renda ou fazer disso um negócio, a Cris Joias quer falar com você.
Não perca a oportunidade de comprar o melhor das semijoias de fabricação própria de Montes Claros e região na Cris Joias, com preços de atacado. Tenha renda acima de R$ 1.400 vendendo nossos folheados. Saiba mais e consulte condições na loja. Acesse crisjoias.com.br ou ligue 38 9 97 33 11 16. A nossa loja física está localizada à Rua Doutor Veloso, 598, esquina com Dom Pedro II. Cris Joias, presente nos seus melhores momentos. A Classic Men's Club, a melhor loja de moda masculina da região, possui 3 unidades para te atender na medida certa. Trabalhamos com as marcas selecionadas e exclusivas: Lacoste, Aramis, Calvin Klein, Levi's, Osklen, Oficina Reserva, Classic Men's Club, Reserva, Vor, Hall, Kingjoy, Doctors e muito mais. Você conta ainda com serviço de alfaiate e atendimento personalizado, além de estacionamento gratuito na loja do centro. Classic Men's Club, vestindo e calçando o seu melhor estilo. Ibituruna Shopping, Montes Claros Shopping e Rua Doutor Veloso, 503, Centro. Siga @Classic Men's Club. Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. Então, gente, voltamos aqui com o nosso Empreendedor em Ação, esse programa semanal na Rádio Unimontes. Toda quinta-feira, às 18 horas, a gente está aqui sempre com um convidado, um entrevistado, para trazer para você insights, exemplos de superação, mini mentorias, mini consultorias, que com certeza existem para colaborar com o seu crescimento. Aqui nós queremos colaborar com o seu crescimento para que o empreendedorismo seja algo cada vez mais pujante, mas que seja realizado de uma maneira sólida, né, com intenção, com propósito. É possível viver o propósito empreendendo, é assim. E a gente está aqui hoje com a Cibele Medrado, né, ela que trabalha hoje no setor que é um ramo super masculino, que é o setor automotivo. Ela tem mais de 20 anos de experiência na área comercial e há 12 fundou com o marido a Mecanicar, mas também faz um trabalho voluntário, hoje como vice-presidente da Câmara da Mulher Empreendedora de Montes Claros, que existe dentro da Associação Comercial para colaborar aí com o crescimento das mulheres empreendedoras. E aí, Bel, eu queria muito que você falasse para a gente, assim, dentro da sua visão e da sua vivência, né, nessa entidade, que estratégias que você acredita que são essenciais para incentivar mulheres, só para a gente encerrar assim, o que a gente estava falando ainda no primeiro bloco, né, acerca das mulheres nos mercados. O que você acha que é essencial? O que pode colaborar para que essas mulheres elas se destaquem ou ingressem, né, em setores que ainda são minoria? Então, Ara, o mercado, ele está... quando eu percebo que a minha presença feminina na oficina mecânica, ela é, principalmente para os clientes, extremamente positivo. Então, o mercado está aberto. As pessoas querem, as pessoas gostam de ser bem cuidadas, né? Então, assim, a mulher dentro de um ambiente predominantemente masculino, ela traz o detalhe que muitas vezes os homens deixam passar. Então, eu acho que o mercado automotivo é um excelente mercado. É um mercado que está em crescimento no Brasil, né? A venda de carros usados cresceram bastante. Então, para as mulheres que revendem carro, né? Eu vejo algumas mulheres no ramo de lanternagem, pintura, reparação automotiva. A gente vê, na realidade, um crescimento, mesmo que tímido, das mulheres no segmento. Então, acho que é o estudo mesmo, é buscar linha de crédito, é buscar parceria com associações como a Associação Comercial, CDL, tantos espaços que também estão sedentos por ouvir pessoas empreendendo com qualidade, com compromisso, né? E eu vejo, e eu entendo e consigo ver as mulheres à frente disso, fazendo com que o cliente tenha experiências extremamente positivas nesses ambientes. Então, acho que o mercado está, assim, aberto, faltando, às vezes, que essa mulher saia dessa situação de medo, né? Que eu acho que é o medo. É o medo que faz com que elas
acreditem que elas não são suficientes para aquilo, para o desafio. Porque é desafiador mesmo. Sim. Você está num ambiente predominantemente masculino, onde você tem que liderar a equipe, né? E aí existe realmente um perfil que o homem ele tem mais uma resistência, ele é mais conservador. A virada de chave com ele demora do que com a mulher. Acho que a gente está sempre mais aberta para, né, para as mudanças e mesmo do mercado, né? As adequações. Então, acho que o mercado está aberto. Eu acho que é realmente se jogar, né? E se jogar no sentido responsável também. Tem hora que pode ter um pouquinho de responsabilidade. Pode arriscar, arrisca. A ousadia, a ousadia é o teste, se vai dar certo ou se não vai, né? E a gente vê hoje tantas startups aí no mercado, que quando a gente falava, quando que você ia imaginar que você tinha um aplicativo no telefone? E que você ia pedir que ia parar na porta da sua casa, que esse cara não era registrado na carteira, né, que é o aplicativo do Uber. Então, quer dizer assim, vale a pena inovar. Eu acho que a inovação é que vai fazer com que os clientes olhem para o seu negócio diferente. E assim, principalmente para as mulheres, as redes, elas fazem muito sentido, né, Bel? Assim, para que elas se reconheçam e busquem a bendita da autoconfiança e da segurança, né? Eu percebo nas redes, inclusive, um consumo maior na minha empresa, na prestação de serviço. Quando eu entrei na Mecanicar, né, eu tenho lá o meu CRM, eu tinha 3% de participação de clientes mulheres. Hoje somos 15%. Dentro. Isso em quanto tempo que você mediu isso? Isso em 4 anos. 4 anos, né? Então eu consigo ver, hoje eu consigo entrar na Mecanicar e ver 3, 4 mulheres entrando, pegando o carro e saindo. Antigamente não tinha. Entendi. Mas por quê? Porque talvez o ambiente também não estava preparado para ela. Os profissionais também não estavam preparados para lidar com ela. E eu falo sempre, uma mulher quando ela chega na oficina mecânica, às vezes o técnico está explicando, ela está pensando na feira, no menino, na escola, no almoço, né? Ela está com um turbilhão. Então o olhar para o atendimento com ela tem que ser um atendimento mais detalhado e mais cauteloso. Pois é, nesses 12 anos aí de história que a Mecanicar tem, quais as inovações, as práticas de gestão que você acha assim, que foram decisivas, não só para o crescimento, mas também para a consolidação do negócio, né, nesse período? Primeiro, quando eu entrei na Mecanicar, o que eu escutava muito assim, mas eu já falei isso para o cliente, mas eu já expliquei. Eu falei, mas você explicou como? E aí, nas minhas andanças, estudando e pesquisando o mercado, e acho que todo mundo tem que fazer isso, eu comecei a pegar referências no Brasil. E eu vi que tinha um dono de oficina mecânica que mandavam vídeos pelo WhatsApp, que mandavam os orçamentos pelo WhatsApp, e que o cliente se sentia mais seguro. E eu falei, bom, então é isso. E aí, então hoje a gente tem um processo transparente na empresa, que o cliente, quando ele chega lá com um diagnóstico, né, ou com um relato do que ele tem na realidade, né, com um sintoma, pode-se dizer, do carro, a gente, então, faz um diagnóstico e manda um vídeo para esse cliente, sempre preocupado em mostrar a placa do carro do cliente, para ele saber que é o carro dele de verdade, né? Não é um filme fake. Não é fake, né? Nós não estamos enganando o cliente. E aí manda esse diagnóstico para o cliente, né? Explicando a situação do carro. A gente tenta, quando o cliente volta para buscar o carro, em alguns momentos a gente faz algumas filmagens das trocas de peça. Quando o cliente volta para buscar a peça, tem uma caixa de descarte onde ele vê as peças que foram trocadas, né? Ele tem a garantia. A gente fala e dá o reforço da garantia, mais, né? Eu falo sempre com o cliente, a gente está sempre reforçando. Nós damos garantia do nosso serviço, né? Escutei até uma fala dessa pessoa que eu sigo na rede social. Ele falou, a gente pode até errar, mas desonesto nós não somos. Então eu acho que é isso, né? Enquanto ser humano a gente pode até errar. A gente não quer. Mas nós estamos lá, a porta está aberta para você voltar e para a gente dar garantia do serviço. Então eu acho que essa segurança, que na realidade, né, Ari, não tinha que ser uma inovação, tinha que ser para todo mundo a honestidade, né? Mas a gente deixa isso bem claro para que a pessoa se sinta segura. E eu acredito também que tem um outro olhar que eu trouxe para Mecanicar, que é a contratação do profissional. Então hoje eu tenho uma galera nova dentro da empresa, né? Hoje o profissional mais velho que eu tenho lá tem 30 anos. E aí eu, Cibele, sinto dificuldade de trabalhar talvez com esse mecânico que está há 20, 30 anos no mercado, porque ele não quer seguir processo. E aí eu acredito não quer reciclar, né? Não, ele não quer, ele quer estar sujo, ele quer chegar na hora que ele quer fazer da forma que ele quer dar preço, né? E aí eu já entendo que do ano de 2024
eu acho que esse profissional já não comporta dentro do que eu quero para a empresa, né? Desse processo de excelência. Perfil, né? Não, então eu prefiro, então a gente tem optado por buscar pessoas e formar pessoas, e a gente está nessa caminhada. Pois é, e aí você falou da questão da maneira como vocês fazem essa filmagem, né? Tiram as peças, mostram para o cliente e tal. E a gente vê que esse mercado, um mercado antigo, né, Bel? Assim, né? Surgiu o carro, oficina mecânica junto. E tem umas práticas que são meio vícios de mercado, assim, que são o lado negativo, né? A sombra, o lado negativo, a sombra, o lado do mal. Tipo Star Wars. E aí você tem muita mecânica que trabalha errado. É por isso que muitas vezes não tem credibilidade. Você está lutando para ter credibilidade pro trabalho, né? Igual, por exemplo, peça falsificada. Como é que é isso dentro do negócio da reparação? Então, é um mercado assim, que a peça, ela pode ser, ela tem a peça original, ela tem o mercado paralelo, né? A gente vê pessoas que compram peças em ferro velho. Então, a gente começou a entender que o meu serviço só funcionaria com qualidade se eu estivesse disponibilizando para o meu cliente peças de qualidade, né? Porque se eu coloco no seu carro uma peça que não tem qualidade, você vai entender que o meu serviço não tem qualidade. Então, hoje a gente preza por trabalhar com os nossos clientes, a gente disponibiliza as peças e a gente dá garantia tanto do serviço da peça. Então, se o cliente chegar lá e falar, você trocou essa peça na suspensão, deu problema, eu não espero nem o fornecedor trocar a peça para mim, eu já troco de imediato para o cliente, né? Mas a gente vê muito, né? E aí a gente tem que trabalhar muito essa informação com o cliente. Então, tem cliente lá na oficina que leva a peça. Mas a gente fala, ó, essa peça ela é a garantia do seu fabricante. O cliente contrata o serviço, mas ele leva a peça, porque ele quer comprar a peça que ele acha que vai comprar. Que ele acha que vai, mas e aí na realidade, em muitos momentos, quando essa peça dá problema, o tempo que ele demora para ter o retorno da peça, o carro dele fica parado, e essa mão de obra tem que ser refeita, a gente faz essa análise para o cliente da qualidade, né? Que tipo de serviço que ele quer receber na ponta. Porque às vezes o cliente também ele não tem ideia de não é, de reconhecer uma peça falsificada, ele quer resolver o problema, quer comprar a peça, mas ele não vai parar para avaliar ou analisar isso. Sim. Por isso é que um diagnóstico, né, e um atendimento e uma abordagem bem feita consegue mostrar para o cliente que às vezes ele vai pagar 50, 60 ou 100 reais a mais e ele vai ficar muito mais seguro, né, tanto do serviço quanto da peça que ele está colocando no carro dele. E com esse avanço das tecnologias no setor automotivo, como é que vocês têm se preparado para atender essas demandas do mercado, assim? Então, hoje a gente entende que o mercado muda e a cada momento a gente tem lá atualizações, a gente chega a ter 5 a 6 atualizações de scanner para diagnóstico, né, dos carros. Então, a cada dia que passa, a gente está mais dependente da tecnologia, né? E que eu acho maravilhoso, porque eu acho que é assertivo, né? A época do meu sogro, por exemplo, né? Meu marido herdou a profissão do pai. Então, na época, ele ouvia, era ouvido, né? Quer dizer assim, era o teste de andar no carro para testar. Às vezes, eu acredito que eles faziam até assim, vamos tentar fazer isso, que talvez pode ser este problema. E Vamos hoje colocar não. um enforca-gato aqui. E hoje não, hoje você tem um diagnóstico, né? Você tem um scanner que faz a leitura do problema do seu carro. Às vezes, muitas vezes a pessoa chega lá e fala, não, pode dar um reset. Às vezes é uma coisa simples. Que o cliente faz no carro e que o carro dele volta a funcionar. Às vezes é uma gasolina que não tem tanta qualidade. E às vezes é só feito uma coisa que o scanner faz uma leitura de forma simples e rápida. E aí você já tá com meio caminho andado para fazer um reparo, né? Isso faz toda a diferença, né? Toda Porque antigamente o carro chegava, aí o mecânico falava, silêncio, vamos escutar o carro. Aí o carro... Aí ele, né? E dali ele dava um diagnóstico, não era assim? E eu fico pensando assim, eu gosto de refletir assim, por exemplo, o Silvio, né? Meu marido. Ele não fez faculdade, né, de mecânica, ele não se formou em mecânica, quer dizer assim, ele aprendeu tudo no teste, né, do que ele ouvia do pai, né, e você não acharia muito interessante a gente pensar assim, o grau de responsabilidade que a gente tem quando a gente recebe um carro de um cliente, e a gente tem isso assim de forma muito forte, sabe, pra gente um retorno quando aparece, descabela-se todo mundo, entendeu? Por quê? Porque a gente tem esse cuidado, a gente entende que é um bem que o cliente tem, né? Pô, o cara, a pessoa da família, primeira coisa são os filhos, a casa, o carro tá na linha de cuidado. Né? Então, assim, o grau de responsabilidade que a gente tem é gigante.
né? E aí eu acho que isso é que tem que ser feito, e aí não é só para mecanicar, é para todas as oficinas mecânicas, porque tem mercado para todo mundo. Eu vim de um mercado de telecom, onde a gente pegava assim, numa mesma rua a gente tinha 5 lojas, e as 5 lojas batiam meta. Então, quer dizer, tem mercado, tem cliente para todo mundo, né? Sim. E aí é que entram as práticas de gestão, né, Cibele? Então, assim, para implementar uma gestão eficiente, porque tem muitos empreendedores que eles têm dificuldades para implementar uma gestão eficiente. E aí, se você fosse dar conselho, dar um conselho e dar uma dica para nós, o que você diria para esse empreendedor que está começando, que quer estruturar seu negócio desde o início? O que seria uma prática de gestão? Como fazer para que essas práticas de gestão elas sejam eficientes? A prática de gestão, acho que a gente tem que ter os números, né? Mesmo que você seja um empreendedor que está começando agora, mas você entender qual negócio, quem que é seu cliente, como que você vai chegar nesse cliente, como que esse cliente vai desejar ser seu cliente. Você pode vender um bolo, né? Igual na padaria da esquina, mas o que você vai fazer, né? E você ter tudo isso muito bem alinhado com o seu propósito, né? Que é onde você quer chegar, o cliente que você quer atingir. E eu acho que de uma forma muito real. Eu vejo muitos empreendedores que fantasiam o negócio. Então ele acha que o negócio dele é o melhor e ele não está aberto para ouvir crítica. E a gente tem que ouvir crítica. Infelizmente é duro, Ari. É duro, é doloroso quando alguém chega e fala assim, seu serviço é ruim. Ou eu não gostei de ser atendido aqui. E aí fica sempre, eu falo com o Silvio, e qual que é o aprendizado? O que a gente errou? O que faz com essa informação, né? O que eu não comuniquei certo para o meu cliente? Por que ele saiu daqui com essa impressão? Né? Como que foi a jornada dele do momento em que ele viu a minha marca até a hora que ele saiu? Né? Eu consegui ouvir, e aí os clientes difíceis treinam a gente. É triste falar isso, mas é verdade. Os clientes mais difíceis treinam a gente para os melhores. Então, e a gente ter esse olhar assim realista, sabe? Eu olho para o meu negócio realista. Eu olho para os negócios que deram sucesso e falo, eu ainda vou chegar lá. E o que eu preciso? Porque essa pessoa que chegou lá, com certeza ela passou por desafio. Com certeza. E fazer assim, sabe quando você atravessa a rua e você olha para o seu negócio, sem olhar que ele é seu? Você olha, e toda vez que eu entro na Mecanicar, se tem um papelzinho no chão, eu cato, eu jogo no lixo. Eu entro como se eu fosse uma cliente. Eu entro com um olhar crítico, mas não é um olhar crítico ruim. É um olhar crítico colaborativo e de construção. Porque se eu acho que eu estou perfeita, que está tudo certo, que a grande maioria não quer, porque você participar de projetos em Sebrae, você está nesses ambientes, você se expõe. Você fala, ó, eu sou competente nisso e incompetente naquilo, e tá tudo certo. Então, o que eu preciso fazer? Hoje, por exemplo, eu entendi que eu era incompetente na parte administrativa, né? O meu know-how é o quê? É venda. Eu penso em venda tamanho que é o dia. Eu falo assim, o que eu preciso? O que eu preciso fazer para as pessoas quererem ser minha cliente? Nossa, velho, mas ninguém deseja a gente na oficina mecânica. Todo mundo deseja uma roupa, uma viagem. O meu negócio não está na lista de desejo. Mas ele pode estar naquela de falar assim, Vanessa falar assim, se meu carro precisar de um reparo, eu vou levar na Mecanicar. Ou eu vou começar a pensar em fazer uma revisão, porque a Mecanicar me trouxe essa sensação de confiança. Tanto que hoje, o que eu impulsiono no Instagram não é oferta de serviço. Eu faço troca de óleo. Eu mostro os processos que eu faço. Eu acho que é isso que vai ligar o cliente a mim. Eu vou falar, eu faço desse jeito aqui. Se você for meu cliente, você vai receber esse tipo de atendimento. Então, vejo muito, assim, acho que a maior dificuldade que eu vejo hoje é a pessoa não ter uma autocrítica do negócio dela. Ela sair dos bastidores e ela falar assim, bom, eu sou bom e eu sou ruim. Então, hoje eu tenho uma assessoria, que é terceirizada administrativa. E aí eu tenho toda a minha parte administrativa, a minha gestão é feita online. Eu tenho uma assessora que ela mora no Rio Grande do Sul, né? E eu tenho uma equipe terceirizada que faz o lançamento das minhas ordens de serviço, que dá entradas nas nossas fiscais, que dá na saída, que consigo ver o meu custo médio de venda, que eu sei, antes de chegar um mês, eu já estou balizando o que eu vou pagar ali de imposto, né? Que eu sei o que eu posso tirar do meu Prolabore. Então, hoje eu tenho essa gestão administrativa e que me dá um extremo conforto, já que eu sou
né, de certa forma, eu não tenho a competência para gerir um administrativo. E aí talvez eu tenha que contratar alguém, treinar alguém, e eu entendi que essa terceirização, ela é mais inteligente, ela me custa mais barato, e aí no final do mês, é um sonho, da dia 2 do mês seguinte, eu tenho todos os meus números na mão. Então é importante. Então, além de buscar ajuda, enxergar os indicadores. Enxergar os indicadores. E estar aberto para as ajudas. Então, assim, se você não é bom, chame alguém que é bom e fala, eu não sou bom nisso. E aí tenta virar a sua chave, né? Porque eu também vejo nessa caminhada, como eu caminho com muitas mulheres, eu vejo que vira um ano e a pessoa está vivendo o mesmo problema. Entendi. Então, assim, a gente não vai virar tudo de uma vez, isso é fato. Um ano talvez você melhore no seu marketing, mas eu vejo as pessoas com os mesmos problemas e elas repetindo os mesmos erros, né? Então, assim, vamos errar, mas vamos tentar errar outras coisinhas. Fazer diferente, né? Bel, e assim, empreender em família é um desafio, né? Como é que é compartilhar essa gestão da Mecânica com o Silvio, né? Assim, que aprendizado ou ajustes assim, que foram fundamentais para que vocês tenham essa parceria, para que ela seja produtiva no trabalho e na vida pessoal, porque eu passo pela mesma coisa, então eu já sei que é BO, por isso eu tô te perguntando. Me conta a sua experiência. O início foi muito difícil, sabe? Eu sonhei com a Mecânica, né? Então a minha gestação. E aí eu falei com o Silvio, falei, nós vamos montar uma oficina mecânica. Ele, não, é caro demais, fulano gastou 1 milhão, 2 milhões. Eu falei, quer saber de uma? Eu vou lá no Monte Carmelo, cheguei lá no Monte Carmelo, vi um tanto de oficina mecânica, falei, nesse porte aqui, acho que a gente dá conta de montar. E aí eu comecei minha trajetória com o Silvio na oficina, né? Foi muito difícil, porque na realidade existia para ele um entendimento de que só a parte técnica era suficiente, que não precisava de meta, que não necessariamente os processos eles seriam tão importantes quanto hoje ele vê que são. Então no início a gente teve muito conflito, foi muito conflituoso mesmo, foi desafiador. E aí eu fui chegando num processo de maturidade que eu entendi que namorar era melhor do que brigar. Então hoje a gente tem muito bem alinhado, né? Hoje a gente se reúne, nós dois. Eu aprendi a não reunir em casa, porque dá divórcio. Não, em casa não dá, gente. Não, em casa... Vai pra praça pública. E aí em casa a gente tenta não falar de trabalho, a gente tenta falar só de vida pessoal. E aí quando eu quero falar algo para ele importante, eu marco na empresa e aí a gente fala, eu quero tratar esse assunto com você. Então hoje a gente tem tudo muito bem alinhado. E assim, eu acho que é isso, assim, eu tô do seu lado. Eu estou com você, na alegria e na tristeza, nas coisas boas e nas coisas ruins. Então hoje a gente tem uma relação muito saudável e muito feliz na empresa. Hoje eu vejo esse olhar que ele tem de ter uma satisfação grande de me ter dentro da empresa com ele, entendeu? Não, é porque você chegou lá, você regaçou a boca do balão. Mas é porque o olhar da mulher, assim, a gente tem um olhar apurado, né? Igual você falou anteriormente, para a questão dos detalhes. Eu acho que o cliente fala. Então, quando eu implementava as coisas, ele ficava assim, Aí ele chegava para mim e falava assim, nossa, fulano elogiou a sala. Nossa, o cliente do Google veio. E aí ele trazia para mim as coisas que eu falava com ele. Então, assim, em alguns momentos, a gente tem que ser obediente e rebelde. Então, vai. E arrisca, porque se você não arriscar, você também não vai saber se vai dar certo. Você vai ficar só na linha do será, né? E aí eu fui arriscando. Hora eu pedia autorização, hora quando ele via já estava lá, né? Na grande maioria já estava lá. Mas, com o tempo, ele foi entendendo e ele foi aceitando e hoje está bem tranquilo. Mas todo processo, né, Bel? Acho que até um processo de transição, não só um processo de transição de carreiras, mas aquele processo de você trabalhar com seu parceiro ou trabalhar com sua parceira, né? De você dividir aquilo ali de uma maneira estratégica, porque relacionamento, ele não é fácil em nenhum âmbito, né? Seja familiar, seja no hall de amigos, você imagina dentro do negócio, né? Então, eu acho que a gente, quando entende que separar as coisas é importante, que admirar, demonstrar reconhecimento para o outro também é importante, né? Então, acho que esses ambientes que são familiares, acho que é o que você falou, né? O sucesso tá ali na frente e tá na maneira como você comunica, né? E como você prepara o terreno para que o entendimento ele aconteça dos dois lados. Porque os dois lados são bons, os dois lados são úteis, os dois lados podem, né, juntar forças e fazer a coisa ser muito melhor e maior, né?
E é o tempo de cada um, né? Eu olho muito aí eu comecei a olhar para a história de vida dele, né? Aonde que ele, a família que ele nasceu, o que ele ouviu. Então, são muitas crenças que talvez eu não tive pela minha história de vida, pela minha trajetória, pela minha vida profissional e que ele teve. Então eu tive que também começar a entender isso e ele também entender, que às vezes eu pensava muito, ele falava, você tá querendo muito. Eu falava, mas é porque eu acho que dá para chegar lá. E aí eu comecei a mostrar para ele que a gente conseguia juntos, né? E eu falo com ele, nós dois juntos somos super massa. Demais. Nós somos demais. Bel, mas olha só, eu queria que você falasse para nós a respeito dessa questão do empreendedorismo feminino, né? Porque a gente vê que tá realmente evoluindo no Brasil, graças a Deus a coisa está caminhando, mas na sua opinião, até porque você lida com essa rede de mulheres, né? E você tá nesse ramo, que é um ramo muito masculino, e tem tido que se posicionar, né, cada vez mais, assim, para desenvolver, né, o seu negócio. Que mudanças ou avanços que você gostaria de ver nos próximos anos, principalmente quando a gente fala em setores técnicos e inovadores relacionados à questão do empreendedorismo feminino? No ramo automotivo, eu gostaria de ver muitas mulheres dentro das oficinas mecânicas, junto com os maridos, não numa posição que eu muitas vezes vejo. Eu vejo algumas mulheres numa posição só de ser a secretária do marido, a que manda o orçamento. Mas eu gostaria muito de ver elas com a voz ativa, sabe? Que elas têm as tomadas de decisão, né? Que elas, na realidade, conseguem exercer a liderança de forma positiva, com equipe, com a sensibilidade que eu acho que elas conseguem ter, com o olhar. A mulher consegue ter um olhar da ponta do início do cliente ao final, com o olhar do funcionário, com a fala do funcionário, elas terem essa voz mesmo de liderança, sabe? De você falar assim, eu cheguei lá e eu mudei, e eu não precisei ficar pedindo autorização, eu consegui mostrar que era possível. E foi uma dificuldade que você teve quando você entrou, essa questão da relação de liderança com os liderados? Já que você entrou assim, era só homem, aí de repente entra uma gestora mulher. Com certeza eu tive. Eu tive que impor, né, em momentos, e eu tive, na realidade, que perder parte da equipe para mostrar para a equipe que tinha uma liderança. E que não é porque o fato de você ser um técnico, de você ter uma qualidade técnica, que te faz passar do propósito da empresa e do formato que a empresa quer. Então eu cheguei a perder uma equipe inteira, né? Por uma questão de que um saiu, e aí existe sempre essa situação, acho que todo mundo que tem negócio já viveu uma situação assim. E aí em um determinado momento eu tive que me posicionar como uma voz ativa de decisão. Então, se para você, dentro do formato da empresa, não está dentro do que você quer para a sua vida, tá tudo certo. Então naquele momento você consegue mostrar tanto, né, para o meu sócio, quanto para quem ficou na empresa, que existia liderança, né, que eu sabia onde que eu queria chegar. E qual é a mensagem que você deixa para as mulheres que querem empreender ou que já estão empreendendo no setor automotivo? Hoje, de uma maneira em geral, né, para as mulheres empreendedoras? Meninas, não se assustem. Empreender é difícil, é doloroso, né? Mas estejam abertas às críticas, cresçam com as críticas, peguem a crítica e transformem em algo bom, né? O mercado automotivo está aí fervilhando, muita gente procurando bons prestadores de serviço. Então, não tenha medo. Acho que a cada dia que passa a gente vê que as pessoas querem viver experiências positivas em qualquer negócio. Então, é estudar, ter coragem, entender que é um dia após o outro, né? Fazer a virada de chave, procurar apoio, ir em plataformas. Se você não é bom no marketing, procure alguém que seja bom no administrativo, na parte técnica, procure se orientar, se qualificar. A internet está aí com uma gama de pessoas, né, dando treinamentos, mentorias, e claro, também a gente também olhando para que lado e quais são os mentores também que a gente está seguindo, para a gente também não chover no molhado. A gente procurar também muito especializar. Então, qual que é o seu segmento? Eu trabalho com sorveteria. Então, quem é bom em sorveteria? Então, em determinado momento, você tem um senso comum. Você tem aquele mentor que ele vai te dar o básico. E aí, depois, especialize no seu negócio. Procure alguém que sabe do seu negócio, nichado, que aí você vai conseguir, as dores são as mesmas, você vai conseguir viver esse processo mais rápido.
Porque aí você já tem alguém que já está falando daquilo ali, que já viveu aquilo ali, e aí ele vai te acolhe até. Eu me senti muito acolhida, né, nas minhas mentorias que eu tenho feito no ramo de oficina mecânica, com a Karine Quinjalma. Então, em muitos momentos, até nas diferenças de olhar do negócio comigo e com meu marido, é assim mesmo. E aí depois a gente vai ajustando e a gente vai caminhando aí. Então o negócio é caminhar. Vai caminhando que as coisas vão acontecendo. É isso aí. Parado e só com um projeto debaixo do braço é que não vai. É isso aí. E para encerrar a nossa entrevista, faça para nós o merchan da Mecanicar, por favor, Cibele Medrado. Então, a Mecanicar existe há 12 anos, né? Nós estamos lá no bairro de Lourdes, Rua Bário, número 320. Atualmente contamos lá com equipe de 4 pessoas qualificadas e preparadas. Trabalhamos com revisão, troca de óleo, toda a parte mecânica a gente trabalha. No cliente pode ter certeza que a gente preza por um bom atendimento, por uma boa garantia, por boas peças, para que você tenha uma experiência segura, para que você saiba que você está saindo de um lugar onde as pessoas ali são responsáveis e que querem... Eu falo que o cliente, quando ele entra na Mecanicar, a gente não pensa o que eu vou vender para ele. Eu quero que ele saia de lá satisfeito. Fala, nossa, que experiência legal. Eu vim na oficina mecânica, eu estou saindo aqui seguro com tudo que tem no meu carro. Você não precisa entender de mecânica, quem entende somos nós. Mas você tem que sair lá seguro, sabendo que esse reparo foi feito com a qualidade que o cliente merece. Muito obrigada, viu, Bel, pela sua disponibilidade, pela sua presença. A gente já segue lá, @mecanicar_oficial, não é isso? Isso, Mecanicar_oficial. Lá tem formas de processos, lá tem o WhatsApp de contato para fazer agendamento e tem uma equipe lá preparada para atendê-los. É isso aí, muito obrigada, viu, Bel? Eu que agradeço. Gente, é isso aqui no Empreendedor em Ação. Você escuta histórias de superação, tem aí, ó, trajetórias, né? Quer dizer, Mecanicar há 12 anos, né? O que precisou mudar, o que precisou acontecer para essa empresa hoje ela tá mais sólida e ela ser um exemplo no mercado, né? Como ela tem sido aqui em Montes Claros e região. Então, para ficar por dentro da nossa programação, fica lá, me segue no @ArianeGaldino_Reinventa, segue a gente, se inscreve, né, lá no YouTube, no Empreendedor em Ação, que você fica sabendo aqui da nossa agenda. Se você perdeu algum pedacinho desse programa de hoje, não se preocupe, porque o podcast estará completo lá para você, inclusive com alguns vídeos, alguns shorts, para você conhecer a nossa entrevistada aqui no Empreendedor em Ação. E você já sabe, toda quinta-feira às 18 horas nós temos esse encontro aqui na Rádio Unimontes, e eu não posso finalizar sem agradecer, né, aqui o nosso Paulo querido, que sempre colabora conosco, a nossa roteirista Vanessa Araújo, aos nossos apoios, que é a Fadenó, a Crijóis, a Classic Men's Club, a Trajeto Móveis e a Impremix. E é isso, gente. Até a próxima quinta-feira com um novo Empreendedor em Ação.